Se em algum momento você já ouviu, ou pior, começou a pensar, eu virei a pessoa difícil da família, só porque não pode comer tudo, este vídeo é para você. Aqui a proposta não é falar de intolerâncias alimentares, é te ajudar a sair de um lugar muito mais profundo, o medo, o de culpa, de constrangimento e de sensação de ser um problema dentro da própria família, e te levar para um lugar de mais clareza, segurança e liberdade alimentar. Para quem não me conhece, eu sou Gabriele, nutricionista e trabalho justamente com pessoas que vivem esse conflito entre ter uma restrição alimentar e ainda querer ter uma vida social normal, sem medo, sem paranoia e sem se sentir a pessoa complicada da mesa. E o que quase ninguém te explica é que essa ideia de ser difícil não nasce do nada. Filosoficamente, isso nem é uma característica sua, é um rótulo. Você passa a ser visto como difícil quando quebra regras que ninguém combinou, como comer o que tem quando precisa que os outros se adaptem, ou quando a sua condição gera algum desconforto no grupo. Ou seja, não é sobre você ser complicada, é sobre você estar, sem querer, desorganizando expectativas que nem sempre estiveram ali e que ninguém nunca questionou. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar hoje. Quando você pensa, eu virei a pessoa difícil, você não está descrevendo um fato, você está descrevendo uma interpretação que foi construída ao longo do tempo. O problema é que você comprou essa interpretação como se fosse verdade. E aí entra o primeiro ponto que quase ninguém percebe. Isso não começa no diagnóstico, começa na forma como você e os outros reagiram a ele. Porque na prática, o que costuma acontecer é uma sequência bem previsível. Você começa a ter sintomas, ninguém leva muito a sério, você mesma fica em dúvida e quando descobre vem um comportamento mais rígido, corte total, medo, hipervigilância. E aí a família estranha e pronto, o rótulo nasce. E não é só você não aceitou ainda. Às vezes você até aceitou, mas aprendeu a lidar de um jeito que gerou atrito. Agora aprofunda isso comigo. Por que isso pesa tanto justamente na família? Porque a família é um dos ambientes mais carregados de regras implícitas e a alimentação é uma das maiores. Não está escrito em nenhum lugar, mas existe um acordo invisível, tipo comer o que foi preparado para não dar trabalho, não recusar comida e não complicar momentos que deveriam ser leves. Quando você tem uma intolerância, você quebra tudo isso sem querer. E aí começa uma coisa importante, que era do grupo volta para você em forma de rótulo. Você não criou um desconforto, você só revelou ele. Agora entra a parte mais distorcida, a diferença entre saúde e aceitação social. Porque biologicamente o comportamento mais coerente é evitar ou adaptar o alimento que te faz mal, mas socialmente o comportamento mais aceito é se adaptar ao grupo, mesmo que isso te prejudique. E aí você fica num conflito impossível. Se você suspeita, é difícil. Se você ignora, é fácil. E isso não é equilíbrio. Isso é um sistema mal calibrado. E tem mais um nível aqui que ninguém fala, que é o quanto isso vira uma identidade. Depois de algumas situações desconfortáveis, você não só é vista como difícil, você começa a agir antecipando esse julgamento. Você já chega no ambiente pensando, vão achar ruim se eu pedir algo diferente. Melhor eu não falar nada. Melhor comer isso daqui e depois eu vejo. Ou o contrário, já vou avisar todo mundo para não ter problema. Vou levar minha comida porque ninguém entende. Percebe? Mesmo quando ninguém falou nada naquele momento, o comportamento já está moldado pelo rótulo. E isso explica porque tanta gente se sente assim, mesmo em contextos diferentes. Porque a alimentação não é só biologia, ele é pertencimento. Existe evidência consistente mostrando que comer junto ativa a sensação de conexão social e que qualquer desvio disso aumenta a percepção de exclusão. E quando você adiciona uma restrição alimentar nisso, o risco de se sentir deslocada aumenta. Não porque você fez algo de errado, mas porque você saiu do padrão. E aqui entra um dado que desmonta a ideia de que o problema é você. A maioria da população mundial adulta tem algum grau de má digestão de lactose. Ou seja, isso não é exceção, isso é comum.
Mas, culturalmente, ainda existe uma expectativa de que todo mundo come igual. Então, o que acontece na prática? Um fenômeno clássico, uma condição comum sendo tratada como exceção, gerando comportamento de adaptação que é interpretado como um problema. Isso não é lógica, isso é uma cultura. E quando você não separa essas camadas, fisiologia emocional e social, você continua achando que o problema está em você, quando na verdade você só está tentando funcionar dentro de um sistema que nunca foi feito para considerar diferenças. Agora vem a parte que muita gente ignora, mas que muda completamente o jogo. Entender isso não é só se sentir melhor. Isso é uma oportunidade direta de recuperar a sua liberdade alimentar e social. Porque enquanto você acredita que a pessoa é difícil, você começa a se comportar como alguém que precisa se justificar o tempo todo, evita situações ou se adapta além do necessário. E isso tem um custo real. Quando você mantém esse rótulo, o que acontece na prática? Exatamente. Você começa a evitar sair para comer, fica tenso antes de qualquer evento, pensar mais no problema do que na solução. E isso não é só emocional. Existe evidência consistente mostrando que o estresse psicológico piora sintomas gastrointestinais, justamente por causa do eixo do intestino e do cérebro. Ou seja, quanto mais você se sente pressionada, mais o seu corpo responde mal. Então aqui vai uma virada. Quando você deixa de se ver como difícil e começa a se ver como alguém que tem uma condição e sabe lidar com ela, você ganha mais autonomia, menos ansiedade antes de situações sociais, uma comunicação mais direta e segura e principalmente uma relação mais leve com a comida e com as pessoas. Agora vamos enfrentar algumas objeções que provavelmente passaram pela sua cabeça. Se eu parar de me preocupar, eu vou acabar relaxando demais e passando mal. E não, isso é confundir consciência com a rigidez. Você não precisa de medo para se cuidar, você precisa de estratégia. Quem depende de medo geralmente exagera ou evita demais. Outra questão. Mas na minha família, se eu não me posicionar assim, ninguém me respeita. Então o problema não é você ser difícil. É que você aprendeu que só sendo rígida você é ouvida. E isso até que funciona, mas custa caro emocionalmente. E existe um caminho mais eficiente, que é a comunicação clara, mais consistência, sem precisar entrar nesse confronto toda vez. Essa frase é uma que eu falava muito pra mim. Ah, mas eu realmente dou o trabalho, não tem como negar. E depende muito do parâmetro. Você dá trabalho ou você exige adaptação em um ambiente que nunca aprendeu a lidar com isso? Porque tem uma diferença enorme entre necessidade real e percepção de incômodo. Se você começa a usar o parâmetro errado, você sempre vai sair como o problema. E eu sempre me senti esse problema, até entender que a minha família não me entendia, porque nada era explicado. Se nem eu mesmo sabia direito o que eu tinha, quem diria minha família. Então achavam sim que eu era um problema, mas no bom sentido, eles tentavam sim ajudar um pouco. E bom, se você não muda isso, você entra em um ciclo silencioso e muito comum, que é a restrição, que aumenta o medo, e aí você começa a evitar mais, se isola, e o medo dessa exposição social cresce ainda mais. E o pior, você perde referência. Você para de saber o que é cuidado necessário e começa a viver em uma evitação excessiva. E isso não é só sobre saúde, isso é sobre limitação. Por isso, entender esse tema não é só uma reflexão, é o que separa uma pessoa que vive presa a uma restrição de uma pessoa que consegue viver com ela com liberdade. Agora vamos trazer isto para a prática, porque entender sem agir não muda nada. O erro mais comum de quem se sente a pessoa difícil é tentar resolver isso do jeito errado, e geralmente indo para um dos dois extremos. Ou você vira a pessoa rígida demais, corta tudo, vive em alerta, chega em lugares já tenso, já esperando o problema, e aí a família não entende e reage.
e você, sem perceber, reforça exatamente o rótulo que você gostaria de evitar. Ou você faz exatamente o oposto. Você fica quieto, não fala nada, só come um pouquinho e tenta se encaixar. E depois paga com o seu corpo. Nenhum dos dois funciona. Um te prende no conflito e o outro te prende no banheiro. E no meio disso, ainda tem erros que parecem pequenos, mas sustentam esse problema, que é você radicalizar sem necessidade. Você não sabe explicar o que tem, espera que os outros adivinhem. Ou pior, trata sua intolerância como se fosse uma alergia ou minimiza algo que precisava de mais cuidado. Então, não é a sua intolerância que está te colocando neste lugar, é a falta de estratégia de conhecimento. Porque quando você aprende a lidar com isso de uma forma correta, o cenário muda completamente. Primeiro, você precisa de clareza sobre o seu próprio corpo. Não é sobre achar, é sobre você saber realmente o que você tolera e o que você não tolera. E também o que nunca foi testado direito. Depois vem uma comunicação, e aqui a maioria erra feio. Ou explica demais ou não fala nada. Mas existe um meio termo muito mais eficiente, que é ser direto, sem drama e sem pedir permissão. Algo como: isso daqui não me faz bem, então eu prefiro não comer. Simples, seguro e sem peso. E por fim, a estratégia. Você não pode depender do ambiente para dar certo para você ficar bem. Você precisa chegar minimamente preparado, saber o que pode comer e ter um plano B e entender como se adaptar, seja com substituição, ajuste de quantidade ou uso de enzimas se necessário. Porque quem se antecipa vive melhor. Quem improvisa vive no limite. E agora um ponto importante: não adianta esperar o momento perfeito. Esperar estar 100% seguro é exatamente o que mantém você travado. Segurança não vem antes. Ela vem depois que você começa a agir com direção. Então, para você começar hoje, sem se complicar, primeiro faz uma lista simples. O que você tolera, o que você não tolera e o que ainda está na dúvida. Segundo, defina uma frase que você vai usar nas próximas situações, sem enrolação, sem justificativa longa. E o terceiro, você pensa no próximo evento que você tem e já decide como você vai agir, o que você vai comer, o que você vai falar e qual vai ser o seu plano B, sem deixar na mão do improviso. E se isso for bem feito, o processo não é eterno. Em poucas semanas você já sente uma diferença emocional. Em alguns meses você vai construir uma segurança real. Agora, se você continuar no modo tentativa e erro, isso pode se arrastar por anos. E tudo isso não é teoria. Existe um padrão muito claro que se repete. Você restringe demais, a família não entende, começa a reagir e você internaliza o rótulo. E o medo aumenta e aí tudo piora. Mas quando você ajusta essas três coisas, a forma como você se vê, a forma como você se comunica e como você se organiza, o rótulo perde força, mesmo que a família não mude nada. E agora, para fechar, e principalmente para você não sair daqui só com uma reflexão, mas com clareza. Se você chegou até aqui, você já entendeu uma coisa essencial. Você não virou a pessoa difícil, você foi colocado neste lugar. E o pior, começou a agir como se fosse de verdade a pessoa difícil. Hoje, a gente desmontou isso em camadas. Primeiro, você viu que ser difícil não é uma característica sua, e sim um rótulo social que aparece quando você quebra expectativas invisíveis dentro da sua família ou até mesmo de amigos. Depois entendeu que esse sentimento não vem só da intolerância, mas sim de um histórico, de sintomas ignorados, da sua insegurança, de comportamento mais rígido nesse início e de uma família que não sabe lidar com isso. E também ficou claro o principal conflito: o que é saudável para você
nem sempre é o que é socialmente aceito. E quando você tenta escolher entre se respeitar ou se encaixar, você acaba se sentindo errada nos dois cenários. E a gente falou também do risco de continuar assim. Você começa a evitar, a se isolar, aumentar o medo e entra no ciclo onde você já nem sabe mais o que é cuidado e o que é excesso. E talvez o ponto mais importante do vídeo é esse. O problema não é a sua condição, é a forma como você está lidando com ela. Porque quando você ajusta essas três coisas, a forma como você se enxerga, a forma como você se comunica e a forma como você se organiza, tudo muda. Você sai desse lugar de reação e entra no lugar de controle. E não, isso não depende da sua família mudar. Depende de você parar de se posicionar como alguém que está atrapalhando e começar a se posicionar como alguém que sabe o que precisa. Então, se você quiser levar só uma coisa desse vídeo, leva isso. Você não é difícil, você só ainda não aprendeu a lidar com a sua condição do jeito que te dê liberdade. E isso dá para construir agora. Me conta aqui nos comentários. Você já se sentiu assim em algum momento? Ou ainda sente? Quero entender até onde isso está te travando. Muito obrigada por assistir até aqui. Comenta, curte, compartilha para a pessoa que você também acha que se sente a pessoa difícil da família para melhorar esse aspecto. Muito obrigada. Um beijo da Gabi. Tchau!